faz parte de um projeto e da história de vida dessa professora da UFCG, do campus de Sumé, na Paraíba. O sonho que ela acalenta é que todos olhem a Caatinga com admiração, amor e respeito, e que as pessoas percebam que as suas paisagens se definem como berço de vida, modelo de resistência e resiliência. Assim é a Caatinga, uma terra, um sonho, um amor, uma potência. Assim é o tom da Caatinga. Sobre a marca de uma região que ao longo do tempo foi muito mal compreendida. E por ser mal compreendida, a gente, na verdade, usou marcadores de ocupação dos nossos espaços, muitas vezes com um olhar equivocado, falando sobre pobreza, falta de resistência e resiliência. Mas hoje, nós, como pessoas do território, vamos entendendo a nossa região sobre um novo olhar. Sobre um olhar que marca, como o tom da Caatinga fala, sobre os nossos potenciais. Cores e cheiros, mas nossas riquezas, que a gente pode falar, sim, do ponto de vista da nossa região, mas falar para o Brasil e para o mundo sobre as riquezas do que é essa Caatinga. E o que significa esse bioma? É um marcador macroclimático que a gente chama do nosso clima, da nossa vegetação, da nossa fauna, do nosso solo. E entendendo isso com esse novo olhar, que busca ressaltar as nossas riquezas. Então são marcas que a gente coloca do ponto de vista de sistemas, mas que tem variabilidade. É fato. Às vezes as pessoas perguntam, professora, qual é a nossa maior riqueza? Está nessa palavra de variabilidade, que se remonta à diversidade. Veja que aqui hoje a gente tem um espaço múltiplo de pessoas, variações de perfis profissionais, mas todos nós estamos com o mesmo olhar, que é esse desenvolvimento regional. Pois bem, nossa Caatinga, ela respira, transpira potencialidades através dessa variação, dessa variabilidade, dessa diversidade. Então, só para vocês observarem, a nossa diversidade é tão grande que a gente tem não apenas uma Caatinga, a gente tem Caatingas, são plurais. Plurais que se remonta à variação de vegetação, mas também de fauna, de solo, de marcadores climáticos que a gente fala, que se diferenciam também nesse espaço. Então, dinâmica, é importante a gente olhar para entender essas potencialidades, inclusive econômicas. E aí a gente vai, olhando para essa variabilidade, eu vou chamar a atenção de todos vocês para o dia de hoje, para um primeiro elemento que a gente olha
de paisagem que é bem clássica, que todo mundo aqui conhece, que é o período seco, o período chuvoso. Então somos conhecidos, né, por um longo período seco e um curto período chuvoso. Pois bem, ao longo do tempo as pessoas viram isso do ponto de vista negativo. A seca, espinho, terra rachada. E hoje nós, enquanto componentes da ciência, a gente vai falando para as pessoas do nosso território que inclusive isso é bom, isso não é ruim, porque a nossa seca estimula, né, princípios ativos no nosso componente biológico que pode sim e é de grande valor econômico. Porém, contudo, todavia, a gente pouco ainda conhece sobre esses valores, mas a gente vai, enquanto ciência, né, mostrando para as pessoas do território quais são esses valores de resistência e resiliência do nosso bioma caatinga. E aí a gente vai compreendendo esses períodos e falando dessas riquezas, dessas relações que se estabelecem no espaço. E hoje a gente vai entendendo, por exemplo, que os espinhos que muitas vezes nós, quando adentramos na mata, a gente fica com uma raiva danada desses espinhos que machucam a nossa pele, rasgam a nossa roupa, mas a gente vai dizendo o que são os espinhos. Sinalização pura de resistência e resiliência. As nossas espécies foram se adaptando ao meio e criando estruturas que significam dizer que nós nos adaptamos a essa marca regional, e isso pode se reverter em princípios ativos e bioinsumo de alto valor econômico. E vamos entendendo essas potencialidades. E hoje o que a gente vai discutindo em termos de perfis nessas relações de riqueza do bioma caatinga? Vejam todos vocês, nós discutimos hoje no cenário atual uma coisa muito importante que está na baliza dos serviços ecossistêmicos, tá? Esses serviços ecossistêmicos que tanto o pessoal fala e que muitas vezes se torna uma linguagem difícil, aí o pessoal na ciência diz, quais são os serviços ecossistêmicos? Aí vai colocando palavrinhas meio complicadas. Vai falando de provisão, né? Vai falando de suporte, vai falando de regulação e vai se falando também dos serviços culturais. Mas eu vou traduzir aqui para uma maioria que talvez não entenda direito esse negócio, né, que se coloca na ciência. Mas o que são esses serviços de regulação, de suporte, de provisão? Porque o cultural todo mundo entende. Mas o que são esses outros três? Significa dizer o que a Caatinga nos oferta, por exemplo, de alimentos, né, de bases de biocosméticos, né, de aromas, de fragrância, do potencial genético, dos marcadores de regulação, que aí todo mundo nessa vertente de regulação já deve ter escutado, a questão do carbono. Muita gente falando que Caatinga é riquíssima do ponto de vista do carbono, e é bem verdade, tá? Então a gente vai olhando esses marcadores de regulação, de provisão, de suporte, e vai estudando na ciência, na Caatinga, quais são essas setas que são mais fortes, para a gente falar para as pessoas do território, mas para o Brasil e de forma internacional, que a Caatinga ela é muito importante em determinados vetores. E a gente vai estudando o que significa essa vegetação, essa fauna, esse solo, esse clima, esse homem do território. E vai marcando isso para falar das nossas fortalezas. E hoje nós somos ditos, né, como eu bem coloquei, como estratégico no carbono, tá? Então a grande maioria das pessoas do território não sabe o que é isso. O que é esse carbono? É um elemento muito importante que a gente fala na baliza da ciclagem dos ecossistemas, que são determinadores para o desenvolvimento das espécies biológicas na Caatinga, e que tem esses vetores de regulação entre o próprio solo, o componente biológico e o próprio componente climático. E vai dizendo, carbono, Caatinga, riqueza, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, é importante a gente não desmatar, não colocar fogo na vegetação, porque a gente está perdendo carbono, tá? Que é estratégico para a gente entrar no mercado, né, regional, internacional e também nacional, tá? Mas são marcas já reconhecidas, somos considerados sumidores de carbono aqui na nossa região. E isso tem sido comprovado, tá? Então, qual é a comprovação disso? Trabalhos que são feitos. Esse trabalho que eu estou mostrando em tela, ele vai relacionando a questão do carbono com florestas, né, e arbustais tropicais, que é a nossa Caatinga conservada
outras que foram desmatadas e outras que foram implantadas culturas. E a gente vai observando nos números de carbono onde vai ter mais carbono acumulado, tá? E aí, conclusão, carbono acumulado em maior proporção em áreas conservadas. Por isso que a gente está dizendo para as pessoas do território, não vamos desmatar, não vamos queimar, porque é estratégico. A gente pode e deve entrar no mercado de carbono e solicitando para as pessoas, para os nossos gestores, que é dever dos gestores entenderem isso e fazer pagamentos por serviços ambientais, Carlos. Porque muita gente está na conservação e não recebe por isso, tá? Sendo que deveria receber. Então são políticas que a gente fala que devem ser colocadas para incentivar que todas as pessoas do território possam entender os nossos valores e possam reduzir a degradação, que é fato, tá? E foi feito também estudos para mostrar que as nossas espécies da caatinga, elas são riquíssimas. Aí vem uma palavra também, né, que a gente diz na ciência, um pouco mais complicada, né, Magnólia? Mas a gente fala de ecofisiologia. Nós somos eficientes na captura do carbono. Temos 6 biomas no Brasil e foi comprovado, gente, por números, que a caatinga consegue capturar praticamente a metade do carbono em relação aos outros biomas. Isso é muito interessante, tá? Então somos eficientes, mas aí as pessoas que estão aqui já sabem disso há muito tempo. Eu vou para minhas palestras, às vezes os doutores da academia dizem, aqui está um número, né, absoluto, e portanto uma descoberta atual. Não, vocês que estão no campo já sabem disso. Como? Vou dar um exemplo. Quando chovem as primeiras chuvas, o que é que a gente observa? O seco se transforma em verde em questão de pouco tempo. Isso significa dizer que nós temos eficiência ecofisiológica, que está mostrado para a ciência, mas as pessoas do território já sabem disso há muito tempo, tá? Por isso que a gente vai ressaltando as nossas potencialidades aqui para a nossa região, para o Brasil, mas também eu vou com muita satisfação, com muito orgulho, dizendo para o mundo quanto o nosso bioma é riquíssimo de potencial. Porém, como falo, toda a Caatinga, Franklin, ainda muitas vezes desconhecido. Mas fato. Mas não é apenas a questão de carbono que eu quero trazer aqui na minha fala no dia de hoje. Eu quero trazer o potencial econômico das nossas espécies. Vejam vocês que trabalhos publicados também vai dizendo que a gente tem aqui 30% de todas as espécies vegetais que estão nesse bioma Caatinga, eles são exclusivos da nossa região. O que significa dizer isso? Que espécies que foram levantadas, o total de riqueza, o número de espécies, 30% delas só tem nesse território. E nenhum outro lugar do mundo, minha gente, vai existir, né? 30% dela não existe em nenhum outro lugar do mundo. Isso é um dado que nos dá, né, a gente enche o peito de dizer para as pessoas do nosso território quanto nós somos ricos. Pois bem, restrição biogeográfica dessas espécies nos fazendo defender a importância da região do ponto de vista, inclusive, econômico. E aí alguns de vocês podem estar curiosos, né? Então, quantas espécies a gente poderia ter no total, né? Se a gente fala no simbolismo enquanto cobertura vegetacional, a gente encontra aí mais de 4.000 espécies, né? Do ponto de vista de relações de índice de riqueza. Essas 4.000 estão restritas ao território do bioma Caatinga? Não, a gente tem um percentual que a gente fala de similaridade faunística que transcende as faixas. Mas como eu disse, guardem esse número, 30% delas sim estão restritivas à nossa unidade de território. E aí qual é o nosso dever? Né? Como pessoas desse território, sentindo o calor da semi-aridez nas veias do nosso bioma Caatinga, a gente precisa defender. Não são outras pessoas lá dos Estados Unidos, Carla, que devem dizer que isso aqui é importante e não, deve começar por a gente, deputado. A gente aqui tem que dizer é importante por isso, por isso e por isso. Tá? Cada um com o seu papel. Mas fato, temos potencialidades. E quais são elas, né, que a gente pode colocar? Então hoje a gente tem um estudo que está configurado como sendo os alvos, né, da sustentabilidade que perpassa sobre o desenvolvimento econômico. E já estamos, enquanto ciência, fazendo a categorização desses alvos, porque o pessoal diz, dá para trabalhar com tudo, tudo não dá.
plantar, porque muitas vezes a gente não tem tempo, não tem dinheiro, né? Então a gente tem que selecionar. É como tudo na vida, a gente tem que ser estratégico, porque senão a gente se perde no tempo e no espaço. Estamos com alvo, né? Tentando identificar os níveis de prioridades. Desses alvos, nós já estamos trabalhando em cima deles, tá? Para tentar visualizar os chamados bioprodutos que vão ser escalonados para a questão econômica, sem perder o referencial da sustentabilidade, que é se incluir a questão social e econômica. Mas já estamos apostando no alvo, nessa correlação do vetor social, ambiental, mas também o econômico, que é muito importante. Estamos apostando nos chamados alvos, né, configurados nas chamadas plantas para o futuro, tá? E nessa relação, veja que aqui, por exemplo, do ponto de vista vegetacional, a gente tem tantas potencialidades, forrageiras, genéticas, alimentícias, né? A questão dos cosméticos, né? A questão também do que nós configuramos como as espécies especialistas na atratividade de abelhas nativas, que dão um mel medicinal incrível e que tem identidade regional. Então a gente vai olhando esse mapa, né, das chamadas espécies prioritárias e vamos observando que os maiores índices de riqueza está aí na alimentícias, né, a parte ornamental, mas a gente vai olhando do ponto de vista também das forrageiras, tá? Então muita gente, por exemplo, né, a Dora até estava me explicando ontem, né, que tem pessoas no território apostando em espécies que não são do contexto regional, e a gente sabe que na nossa região tem espécies com uma bromatologia incrível para atender como forrageira nativa, tá? Agora mesmo no nosso viveiro, vocês estão recebendo mudas que a gente trouxe para colaborar com o evento, né? A gente trouxe uma variedade bem significativa que já acabou, né? Fiquei sabendo que já acabou aqui, mas tem um viveiro do Laboratório de Ecologia e Botânica, que é do nosso Centro de Desenvolvimento Sustentável do semiárido da UFCG, que está para receber todos vocês. Sempre que precisar, a gente pode fazer processo de doação. Mas a gente está com agora um pool, por exemplo, de maniçoba, né? Que é uma forrageira por excelência. E muitas vezes você traz de outra região para colocar assim, porque aqui a gente já tem. Então, uma questão nativa que não interfere na biodiversidade regional e que a gente não vai ter impactos negativos. Então, por que não olhar para as nossas espécies? Por que não estudar a bromatologia e por que a gente não tem essa aceitabilidade? Então, é o papel da ciência, mas envolve os políticos e envolve as pessoas do território. E aí, nesse mapeamento dos grupos estratégicos, nós estamos estudando todo o perfil ambiental, ecológico dessas espécies do semiárido do bioma Caatinga aqui na nossa região, mas estamos levantando o uso econômico, tá? Eu sou ecóloga por formação, sou uma apaixonada, quem me conhece sabe disso, eu amo a região, mas eu sei que chegar com uma fala puramente ambiental para um agricultor que precisa alimentar seus filhos, sua esposa, isso não vai ter saída, eu tenho que dar o viés, um caminho econômico também, para que as pessoas possam conservar. E estamos fazendo a identidade econômica das espécies vegetais, olhando no uso atual, mas fazendo projeções também futuras, tá? Então a gente vai elaborando dois cenários, um mapa biológico que atende o cenário atual, mas fazendo essas projeções futuras, que é importante. E aí a gente tem uma variabilidade de espécie, né? Atualmente o nosso laboratório a gente está olhando para a vertente, né, alimentícia, exatamente pensando nesses serviços, né, ecossistêmicos, mas a gente está fazendo esse mapeamento biológico, fazendo a identidade econômica atual e vendo o futuro. Aqui a gente ressalta duas desses slides, só para que vocês possam entender, o maracujá do mato, né? Eu acredito aqui em pessoas, né, que eu digo sempre mais experientes, né, na mente e nos corpos, já devem ter escutado muito sobre o maracujá do mato, né? E que infelizmente a gente quase não vê mais na natureza, né? Então a gente está vendo banco de sementes para produzir e novamente colocar no território. Além do umbu, né, a gente tem um potencial, um território paraibano com densidade significativa e comparada, né, com o estado da Bahia, que é um pool para o desenvolvimento econômico da espécie, mas que infelizmente a gente tem pouco olhado, tá? E a gente está fazendo rastreabilidade de outras, principalmente do ponto de vista medicinal e biocosmético. E aí a gente vai olhando para esse desenvolvimento, para essa
sustentabilidade, olhando para o nosso território, e enquanto Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, que fica aqui no município de Sumé, às vezes as pessoas dizem, né, Franklin, uma universidade a gente não enxerga tanto, mas gente, a gente está fazendo tanta coisa importante aqui no nosso território, né? Estela, que é a nossa vice-prefeita do município de São João do Cariri, sabe disso, nós estamos articulados, distribuindo mudas, sempre fazendo as parcerias necessárias, e a gente se coloca para outros municípios. Mas olhando para o território, vendo a nossa Paraíba, que tem 92,7% de caatinga. Gente, é praticamente o estado todo, né? 92% é muita coisa, tá? E desses 92, qual é a nossa formação vegetacional preponderante? Savana estepe, tá? Novamente, a gente dá tão pouco valor aos nossos espinhos, ao nosso mandacaru, ao nosso facheiro, né, ao nosso chique-chique, e a gente tem tantas, né, questões econômicas, a exemplo do mandacaru, que tem um potencial forrageiro absurdo. E hoje nós estamos produzindo no CDCA mandacaru para distribuir para as pessoas, tá? Porque às vezes as pessoas têm muito, tem não, a gente já contou, tá vendo que está reduzindo, exatamente porque as pessoas plantam, já tem lá, já tem uma doadora aqui, porque as pessoas acham que tem muito e não tem, a gente já desmatou bastante. Mapeamos um território onde a gente tem uma maior densidade populacional que a gente possa olhar de remanescentes. Fizemos isso enquanto CDSA, enquanto Laboratório de Ecologia, e já estamos apostando nos remanescentes com os índices de riqueza. Estamos com áreas experimentais, investindo em pesquisa, vendo sazonalidade, dinâmica de caatinga e fazendo mapeamento com parcelas permanentes. Parcelas que a gente colocou na caatinga e a gente está estudando, gente, desde 2012. Não é um ano, 2 anos, são vários anos de estudos que o nosso centro está, né, colocando em termos de pesquisa em um laboratório para dizer para as pessoas e para o mundo eixos de pesquisas que ainda as pessoas não conhecem, tá? E estamos investindo nesse mapeamento, saindo do que a maioria das pessoas entende. A universidade é só um escritório? É não. Eu estou no campo, eu estou conversando com as pessoas do território, estou conversando com os políticos, estou vendo essa variabilidade biológica, mas conversando com as pessoas. Então estão fazendo várias medições. Hoje a gente tem o maior mapeamento biométrico de sementes aqui, Eduardo, né, das nossas espécies de caatinga. A gente está medindo sementes exatamente para a gente entender como faz produção vegetal. Aqui são imagens do nosso viveiro, que a gente vem apostando no viveiro de pesquisa, mas também no viveiro educativo, para ensinar as pessoas o quanto nós somos importantes. A gente traz imagem, por exemplo, da pesquisa que nós estamos executando com o umbu, Espondius tuberosa. Não é o umbu, Eduardo, gigante, mas é a nossa raiz aqui, a nossa espécie, nós temos mais distribuídas. A gente está fazendo vetores de correlação com sazonalidade, comportamento da espécie no período chuvoso, mas também seco, traços fenológicos que são importantes, e a gente está estudando isso aqui, né? As nossas sementezinhas de umbu, né? Que às vezes as pessoas dizem, não, isso aqui não tem variabilidade. Carla Marilde está aqui do Laboratório de Tecnologia e Alimentos, né, do CDSA, um perfil profissional atuante que está vendo a importância, né, do umbuzeiro. Nós temos aqui também, né, presente o Valdir, eu não estou vendo ele aqui, mas ele está no evento, né, está trabalhando com as abelhas nativas nessa correlação também com floração. Então a gente está vendo, Eduardo, por exemplo, analisando as sementes que eu prometi para você, que a gente ia trazer esse dado, vendo as sementes, estudando os canais de entrada para produzir. Porque a gente precisa apostar em alta produção. Então, por exemplo, quando a Estela chega no nosso viveiro, professora, eu preciso de 200, 300 mudas, né, eu tenho que ter. Porque é o nosso dever, enquanto, né, a categoria científica está ajudando as pessoas do território nesse repovoamento biológico. Então, é um dever nosso. E a gente está descobrindo as tecnologias, tá? Chegou uma pessoa no viveiro e disse, professora, eu ia precisar aqui de 4.000 mudas para fazer um repovoamento biológico, mas eu acho que a senhora não produz tanto não. Eu disse, minha gente, Franklin, a gente está com capacidade de 70.000 mudas barra ano para produzir e ajudar as pessoas daqui, tá? Muitas vezes é verdade, nos falta dinheiro, nos falta pessoa, cada um nos vê lá trabalhando de domingo a domingo, né, tentando estudar esses componentes biológicos. E estamos fazendo aqui, só para fechar, né, com Dora, a questão do recatingamento. Estamos apostando em
pesquisas importantíssimo para fazer restauração, reconstrução biológica, que é a nossa devolução pós-desmatamento, queimadas, mas devolver as espécies aos meios, tá? Estamos com técnicas colocadas desde 2016, avaliando essas técnicas para a gente apostar e dar escala, né, nessa reconstrução, nessas atividades, ações estratégicas de recatingamento. Veja que aqui rapidamente, viu, Dora? 2 imagens no tempo, tá? Ali a gente tem 2016, uma área que a gente começou a fazer reconstrução biológica, desde que o espaço praticamente desocupado. Olha essa área aqui, 2025, praticamente reconstruída. Tá? Maravilhosa, né? E o que nós estamos colocando aqui, Eduardo, umbu, esponja tuberosa, para ver na categorização do espaço, questões climáticas, relações biológicas, como é que se comporta aqui também nessa variabilidade. E o mais importante, estamos falando para as pessoas, estamos envolvendo. Não é só a universidade que está no campo, não, minha gente. Eu estou levando as pessoas do território para trabalhar junto com a gente. Porque muitas vezes as pessoas acham, é fácil desmatar, né? Pega um motosserra, rapidamente desmata, toca fogo. Mas quando as pessoas participam, né, de reconstrução, recatingamento de 1 hectare, as pessoas vão dar trabalho. Então vamos pensar 2 vezes desmatar antes de tocar fogo, porque dá trabalho. Então conversar com as pessoas é importantíssimo, pesquisa é relevante e nós estamos fazendo aqui com muita propriedade nessas relações do espaço. Veja aqui só uma imagem, rapidamente, eu prometo, tá? Então veja uma área, aqui tem uma cerca, minha gente. Essa área aqui foi o nosso T0, nosso controle, continua, né, sem nenhuma atividade de repovoamento, e essa foi feita a estratégia. Colocamos a cerca para impedir o gado de entrar. Pós-chuva, né, a gente teve pouco repovoamento nessa cerca aqui devido à área que foi desmatada, e o sofrimento do gado para coletar um pouquinho de herbáceo, né, da nossa área que foi reconstruída biologicamente. Para provar isso, para provar o quanto é importante as nossas estratégias, e estamos com bioprodutos, tá? A gente está aqui com um bioproduto chamado Quixaderme, foi colocado lá em Portugal, apresentado o nosso bioproduto, né? A Zenato Campos Gomes, que é uma egressa do curso de agroecologia, trabalhou junto conosco, e a gente está com um bioproduto aqui fantástico, a partir de uma planta da nossa caatinga, para mostrar os valores, as riquezas. E as parcerias que nós estamos fazendo com Carta Maílde, Carimbu também, né? WRI, DH, né? Eita, Madalena aqui, o pacto, né? Junto conosco nessa luta imediata e fazendo processos de difusão para mostrar para as pessoas o quanto a nossa caatinga é importante. E como mensagem final, a gente vai dizendo, né, agradecendo os espaços que Dora nos ofertou para mais uma vez, né, colocar para as pessoas do território o quanto é importante a gente entender que o bioma caatinga não é apenas um mato seco, espinhoso, que não serve para nada, muito pelo contrário. Temos resistência e resiliência, portanto, respeitar as conexões tem sido a nossa meta e fazer os impulsores do desenvolvimento econômico olhando para o vetor social também. Muito obrigada. Celebra a minha queda na bicicleta, porque me trouxe de volta com esse movimento. Mas assim, eu quero aqui fazer uma homenagem a essa pessoa especial. Se levanta, pelo amor de Deus. Esse é meu marido, que me permite ser a doida que está aqui. Tá levando. Marcos do Rião, também, que é o irmão dele. Se essas 2 pessoas não tivessem decidido permanecer aqui, nós não estaríamos aqui, certo?